Céu? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra pedir pra você não se meter mais com a Flora. Novela favorita, capítulo 89, quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom. E ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Vamos lá? E Flora também os ameaça e fala que quer que ele a trate bem, senão vai contar tudo para Lara. E Harley diz que não está com a Lara por interesse, que a Maria do Céu engravidou quando ele estava brigado com a Lara. Mas Flora fala que Lara não vai acreditar nisso quando souber que ele vai ter um filho com outra, e que ela não vai acreditar neles porque eles já mentiram muito para ela. Harley tenta brigar com Flora, mas Maria do Céu manda ele parar e chora muito. Harley sai e Maria do Céu diz que quer ir embora. Na cena seguinte, Zé Bob se faz de apaixonado e Manu conta que o marido dela está com outra, uma tal de Flora, e que eles são cúmplices em um monte de bandidagem. E conta que eles incriminaram a ex dele, que acabou morrendo na cadeia. Mas Zé Bob pergunta por que ele não a larga então. E Manu diz que é uma história complicada. Na cena seguinte, Silveirinha aplaude Fafá, mas Sabiá diz que ela não conta nada. Silveirinha briga com ele e manda ele respeitá-lo, porque é ele que está pagando a conta. E Sabiá sai. Na cena seguinte, Flora fala sobre artes e Harley fala que está se sentindo mal e se despede de Lara. Depois que ele sai, Lara fala que eles podiam falar de um assunto mais fácil com ele. Na cena seguinte, Camila chega e Donatella tenta disfarçar, mas ela diz que só veio pegar alguns livros e logo sai. Na cena seguinte, Dodge chega e Zé Bob se esconde. Dodge trata Manu mal, mas Manu fica furiosa e fala que ela pode colocá-lo na cadeia porque viu o DVD. Mas Dodge fala que o DVD nem existe mais e Manu o ameaça porque tem a carta que Silene escreveu. E continua falando que pode publicar a carta, mas Dodge bate nela e fala que ela não é louca. E sai para tomar banho. Na cena seguinte, Harley chega em casa super nervoso e Silene pergunta o que houve. Então, ele conta que Flora descobriu tudo e está ameaçando ele. Pergunta o que ela sabe sobre a Flora e fala que lembra da carta que ela escreveu. Mas Silene fala que não sabe de nada e Harley fala que então vai descobrir tudo sozinho. Na cena seguinte, Orlandinho treina a colocar fralda e Maria do Céu chega chorando e diz que está com medo. A avó Geralda fala que ela deveria ir para a fazenda, mas Maria do Céu fala que não e sobe chorando. Na cena seguinte, Manu manda Zé Bob esperar um pouco, mas nesse momento Dodge desce e ameaça Manu, dizendo que se pegar ela com um homem ali, mata os dois. Dodge sobe e Zé Bob sai escondido. Na outra cena, Camila fala que a namorada do pai é linda, mas pareceu que ia se esconder dela. Nesse momento, Diduzinho chega e fala que tem algo para contar para ela. Rita fica doida e fala que isso é roubo, mas ele fala que quer ajudar as pessoas que o pai prejudicou. Na cena seguinte, Donatella fala que teve muito medo da filha dele. Mas Zé Bob fala que vai sair com ela hoje e ver o que ela achou dela. Depois, conta que Dodge chegou e ele teve que se esconder, mas que descobriu que a Manu ameaça o Dodge com uma carta que a Silene escreveu. Donatella fala que eles são refém dessa carta e que Silene deve confessar tudo nela. E eles dizem que precisam dessa carta e estão chegando perto. Na cena seguinte, Romildo diz que precisa arquivar o processo para não ser preso. Dulce aconselha fugir e viver do dinheiro que já tem, mas Romildo diz que não quer fugir. Mas nesse momento Romildo atende o telefone e descobre onde Diduzinho está. E então ele sai atrás dele, mas pede para Gurgel ir junto. Na cena seguinte, Zé Bob pergunta sobre a namorada nova dele e Camila diz que ela é bonita.
Depois, eles falam sobre os carros. Na outra cena, Diva ajuda Shiva com o espanhol. Depois, mostra os projetos de Elias no jornal e pergunta da relação deles. Shiva conta que ele é legal, mas ninguém pode ajudá-lo, e conta que a Dedina está traindo ele com o melhor amigo e fala que pegou eles juntos. Diva diz que Elias não merecia isso, mas depois disfarça e fala que já foi traída também. Shiva pede para ela não falar para ninguém. Na cena seguinte, Dedina arruma um jantar romântico para Elias, mas Elias chega e rejeita Dedina e fala que isso é ridículo. Dedina desiste e tenta abraçar e beijar Elias. Ele manda ela soltá-lo e sai para pensar. Na cena seguinte, Damião joga sinuca com Vanderlei e eles falam sobre capoeira. Elias chega no bar e escuta a conversa e corrige Damião sobre a história da capoeira. Depois fica falando que Deus é justo e para quem não dá inteligência, ele dá um corpinho bonito, mesmo sendo um monte de merda. Damião não aguenta e diz que esse monte de merda sabe o que fazer com uma mulher na cama. Elias fica furioso e empurra Damião com tudo e ele cai desmaiado. Damião fica estirado em cima das mesas. Todos tentam ajudar Damião e nesse momento Romildo chega e vê Damião desmaiado e manda colocarem ele no carro para levarem para o hospital. Na cena seguinte, Catarina chega com um presente para Coppola e Mariana pergunta sobre a empresa que Lorena trabalha, se tem gente bonita lá. Lorena fala que conheceu 2 lindos essa semana, mas são gays. Yolanda faz cara feia, mas Catarina defende e fala que todos têm o direito de ser feliz. Na outra cena, Estela sai do banho e Léo está na cama dela e fica falando que ela é linda e não merece sofrer por aquele pirralho que deu um pé na bunda dela. Estela fica desesperada e começa a gritar e coloca Léo pra fora, furiosa. Na outra cena, Elias chega em casa desolado e Dedina se preocupa com ele, pergunta se ele machucou alguém e pergunta se ele matou o Damião. Elias só chora, mas depois diz que Damião caiu e se cortou todos nas garrafas. Dedina briga com ele, mas Elias fala que ela é a culpada disso tudo, mas fala que foi um acidente. Na outra cena, Cida reclama que ele, quando está drogado, parece outra pessoa e Juca pede ajuda a ela. Na outra cena, o médico diz que Damião está bem, mas teve uma lesão na medula. Mas os médicos estão otimistas, mas ele corre o risco de ter uma paralisia da cintura para baixo. E a Lete fica assustada. A cena vai para Romildo tentando acalmar Lete e diz que ela tem que ser forte para apoiar o Damião e fala que o médico vai fazer o que for possível para ele ficar bem. Arlete agradece por ele pagar tudo e diz que vai devolver para ele, mas Romildo fala que não precisa e faz isso por amor. Arlete agradece de novo e entra no quarto. A cena vai para Elias pedindo notícias de Damião. Dedina se preocupa e Elias pergunta se ela quer ir visitá-lo. Dedina fala para ele parar com isso porque ela o ama. Na outra cena, Mariana chega na casa de Shiva e fala que veio trazer a matéria da prova de amanhã e se oferece para estudar com ele. Shiva se anima e oferece suco de luz para ela. Depois eles falam sobre a casa dele e em seguida estudam juntos. A cena seguinte, Maria do Céu chega na casa de Gurgel e chora falando que ela e Grace é a única parente que ela tem e que está com muito medo. Depois tenta dar dinheiro para Grace, mas Grace recusa e fala que não precisa do dinheiro dela. Maria do Céu se desculpa e diz que não queria ofendê-la. Depois fala que ela, Maria do Céu, e o sobrinho dela sentem falta dela, Grace, e sai. Na cena seguinte, Silene chega na sala de Flora e manda ela ficar longe do filho dela, mas Flora pergunta o que ela vai fazer. E Silene fala que ela pode provar que ela é uma assassina, mas Flora ameaça de volta e fala que já pagou pelo crime. Mas ela, Silene, tem muito mais a perder e diz que ela está brincando com a pessoa errada. Silene diz que ela, Flora, não vai abrir mão disso tudo só para ferrá-la e que só vai falar uma vez e manda ela deixar o Harley em paz. Depois fala que ela está fazendo tudo errado e que vai cair uma hora. Ela sai, mas antes fala que escreveu uma carta e essa carta tá por aí, rodando na mão de alguém. Na cena seguinte, Manu pega a carta e lembra de Silene entregando a carta para Luma.
Depois esconde em outro lugar. Nesse momento Dodge chega e pergunta se ela colocou um homem ali dentro e ameaça ela, mas Manu sai. Na cena seguinte, Flora conta que Silene foi no escritório para proteger Harley, mas conta que se intrigou com a carta e pergunta com quem está essa carta e fala que essa Manu sabe que o Harley é o herdeiro e pode querer dar o golpe do baú. E por fim, manda a Silveirinha ir lá achar a carta. Na cena seguinte, Silene chega e conta que foi falar com Flora e que ela deve deixá-lo em paz por um tempo. E Harley reclama que tem que ficar fingindo que se dá bem com Flora. Na outra cena, Lara pergunta se Flora sabe do Harley e diz que ele está estranho ultimamente. E Flora fala que eles estão indo rápido demais e que tem muitos meninos do nível dela. Irene defende Flora, mas Coppola alfineta dizendo que o neto de Coppola é do nível dela, né? Flora se desculpa e fala que não queria magoá-la, e Lara sai furiosa. Na cena seguinte, Manu chega chorando na redação e pede ajuda para Zebob e fala que sabe que Dodge poderia ter matado ela, mas ela tem uma prova contra ele. Uma carta de Silene que acaba com a vida de Dodge. Zebob tenta entender melhor e colher informações sobre a carta. Manu fala que só confia nele e fala que tem medo de Dodge descobrir que a carta está lá, mas pede para ele ficar com a carta para protegê-la, e Zebob aceita. Na cena seguinte, Catarina chega e Stella conta que Léo fez com ela. Catarina se desculpa e fala que vai falar com ele agora mesmo. Lá, Catarina cobra Léo por ter invadido a casa da Stella. Léo quase bate nela. Catarina ameaça dele e diz que vai na delegacia denunciá-lo, mas Léo fala que Stella se insinuou para ele e ela só se aproximou de Catarina para poder ficar mais perto dele. Catarina ri, depois diz que tem nojo dele e fala que não quer ele na mesma cama que ela hoje. Na cena seguinte, Sabiá fala que ele não deveria tratar Manu assim e fala que ela pode ir na polícia denunciá-lo. Nesse momento, Flora chega e fala que precisa conversar com ele. Eles entram e Sabiá comenta com Fafá que tem certeza que Dodge ainda é caidinho pela Flora. Lá dentro, Flora fala que precisa da carta que está com a Manu, e Dodge reclama de Manu e diz que cansou dela, e Flora diz que ele já sabe o que fazer com ela. Na cena seguinte, Silene diz que não sabe de nada, mas eles não são flor que se cheire. Harley fala que lembra que ela usou a tal carta para proteger. Ele fala que ali deve ter segredos cabeludos, e nesse momento Lara chega e no quarto eles conversam e Harley fala que não tá bem. Lara fala que sabe, tá preocupada com ele, mas Harley diz que não é nada e que a única coisa que pode dizer é que a ama de verdade. Lara insiste para ele dividir os problemas com ela, mas Harley fala que talvez não seja a pessoa certa para ela. Lara fala que talvez não seja mesmo e sai magoada. Lá embaixo, Silene a vê saindo chorando e sobe para falar com Harley. Lá em cima, Harley chora e diz que não contou nada, mas sabe que a Lara sabe que ele está escondendo alguma coisa. Silene o aconselha a terminar com ela. Na cena seguinte, Donatella fala que só acredita quando a carta estiver com ela, e Zebob fala que Manu vai trazer a carta hoje mesmo e tem medo do que pode acontecer com ela quando ela voltar para casa e encarar Dodge. Na outra cena, Manu chega em casa furiosa e trata mal a família de Dodge. Nesse momento, Flora e Dodge saem do escritório e Manu pergunta o que ela faz ali. E Dodge fala que eles estavam esperando ela chegar. Dodge fala que quer falar com ela, Flora. Lá dentro, Manu pergunta qual o problema e trata mal Flora. Dodge fala que vai dar um corretivo nela e pede a carta para ela, mas Manu fala que deu a carta para alguém. Se algo acontecer com ela, a carta vai para a polícia. Flora tenta dizer que não acredita, mas Manu manda ela pagar para ver. Depois sai. Então Dodge e Flora tentam descobrir com quem ela deixou a carta. Na cena seguinte, Maria do Céu desabafa com Orlandinho e conta tudo o que sabe sobre Flora, que ela descobriu que o bebê é do Harley e está chantageando eles. Orlandinho fica assustado com toda essa história e fala que eles precisam fazer alguma coisa, mas Maria do Céu fala que não, senão a família dele vai saber de tudo, e continua dizendo
que eles são tão ruins quanto a Flora, porque mentem para todo mundo. Orlandinho a consola e fala que eles não fazem mal a ninguém. Na cena seguinte, Flora dá uma desculpa por ter demorado. Nesse momento, Lara chega e fala que não vai jantar. Flora se preocupa com Lara e pergunta se ela brigou com Harley. Lara fala que não é assunto para jantar e sobe. Depois Irene reclama de Gonçalo não ter comprado o quadro. Gonçalo fala que estava muito caro e Irene sobe furiosa. Na outra cena, Coppola dá um presente para Yolanda, mas é uma pintura e Yolanda fala que isso é bobagem. Coppola fala que é arte e pergunta até quando ela vai tratá-lo assim. Ela diz que até quando ele se comportar como um adolescente. Na cena seguinte, Gonçalo fala que não conseguiu o que ela queria, mas conseguiu arrematar outro, que vai ser um bom investimento. Irene fala que isso é arte, não investimento. Na cena seguinte, Romildo chega em casa e Alicia fala que sabe que ele foi ao hospital levar o Damião, mas avisa que Arlete não vai ser conquistada fácil assim. Romildo fica furioso e pergunta sobre Duduzinho e fala que vai atrás dele. Na cena seguinte, Duduzinho chega na casa de Elias e eles saem. Na outra cena, o médico fala para Damião que ele teve sorte, mas ele fica assustado e fala que não está sentindo nada da cintura para baixo. O médico explica que ele pode se recuperar totalmente, mas também tem o risco de ficar paraplégico e impotente. Nesse momento, Grace chega e Damião pede para Arlete sair. Damião conta para Grace que pode ficar impotente. Grace fala que isso não importa. Então Damião pede mais uma chance para ela e diz que vai fazer por onde merecê-la. Grace fica super feliz e beija Damião. Na cena seguinte, Duduzinho inventa um projeto para ajudar o povo para abrir o próprio negócio, mas Romildo chega e grita para ele devolver o dinheiro dele. Elias chega e tenta defender Duduzinho. Na outra cena, Dodge bate em Manu perguntando onde está a carta, mas ela corre e diz que não está com ela. No quarto, ela liga para Zé Bob e diz que vai para lá. Dodge bate na porta, mas Manu não abre e pula pela janela. A cena vai para Manu chegando na editora e entregando a carta para Zé Bob. Zé Bob dá um dinheiro para ela ir para um hotel. Manu sai e Tuca pergunta quem é essa. Mas Zé Bob fala que é uma fonte. Depois liga para Donatella e fala que está com a carta nas mãos. E Donatella fala para ele ir para casa logo. Na outra cena, Lara desabafa com a amiga sobre Harley. E ela diz que Lara está encanando muito. Ele deve estar com algum problema pessoal e a chama para ir na balada hoje. Na cena seguinte, Cassiano não gosta da roupa que a Alicia deu, mas a Alicia diz que é para ele usar na balada hoje. Na cena seguinte, Coppola assiste Irene tocar piano e a surpreende. Depois fala que a primeira vez que ouviu essa valsa foi em Paraty. Irene fala sobre a idade deles e diz que cada idade tem sua beleza. E Coppola fala que vai em um festival em Paraty. Irene fala que queria muito ir, mas Gonçalo não vai querer ir. Depois pede para ele sair, para ela arrumar a sala. Na outra cena, Alicia e Cassiano passam na frente de todos e entram na boate. Lá dentro, Lara o vê dançando com Alicia. Na cena seguinte, Silveirinha chega na casa de Silene e ela briga com ele para ele ficar longe do Harley. Mas Silveirinha fala que veio falar sobre Manu e quer saber quem são os amigos dela que ela pode ter deixado a carta. Silene ri e fala que eles querem a ajuda dela para achar a carta que roubaram dela, mas Silveirinha fala que eles precisam ajudar ele. E que quando isso acabar, eles ficam por cima da carne seca. Depois fala que se ela continuar puxando o barco para baixo, vai ter que contar para todo mundo a verdade sobre o filho dela. Nesse momento, Harley chega e pergunta que verdade é essa, e continua gritando e pressionando eles, mas Silveirinha se mete e fala que ele não pode falar assim com eles, mas Harley manda ele calar a boca e diz que vai colocá-lo para fora abaixo de porrada. Silene manda Silveirinha sair, depois
que ele sai, Halle continua pressionando ela para falar. Mas Silene fala que isso é sobre o filho da Maria do Céu e manda ele contar a verdade logo para Lara, senão ele vai passar o resto da vida na mão da Flora. Halle levanta e fala que vai lá falar com a Lara. Na boate, Lara procura por Cassiano, depois vai até ele e o cumprimenta, e eles conversam sobre o relacionamento de Cassiano com Alicia, e Lara conta que conheceu a música sertaneja com ele. Cassiano fala que ela também continua presente na vida dele. Lara fala que sente falta de conviver com ele, e Cassiano diz que não conseguiria ser amigo dela. Nesse momento, Alicia chega e chama Cassiano para irem dançar. Depois, a amiga dela chega e Lara pede para ir embora. Na outra cena, Zé Bob entrega a carta para Donatella e ela diz que está com medo de abrir, mas abre a carta tremendo. Donatella lê a carta e fala que o filhinho dela que foi sequestrado está vivo e é o Halle, e chora muito com Zé Bob. E assim termina o capítulo 89 de A Favorita. Galera, antes de você terminar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário também, tá bom? Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.